Boa tarde a todos, amigas, amigos da TV 247. Começando o programa Léo ao Quadrado, hoje no dia 30 de outubro de 2020, às 15 horas. É uma alegria falar com o nosso queridíssimo Leonardo Stoppa. Boa tarde, Léo, tudo bem com você? Boa tarde, Léo, boa tarde, comunidade, boa tarde a todos. Léo, tudo jóia. Bom, eu consigo começar a ver, assim, sabe, as coisas foram mudando. Antigamente a gente falava luz no fim do túnel, hoje a gente pode falar um LED, né, porque a moda agora é LED, mas o detalhe do LED é o seguinte, o LED pode ser desde desse tamanhozinho até grandão, eu já consigo ver, o que é muito bom, um LED lá no final do fim do túnel. E, obviamente, para percorrer todo esse túnel, para que esse LED se torne uma luz, ainda tem uma batalha muito grande, mas já é possível ver otimismo, já é possível sonhar um pouco com a tão... sonhar com a tão sonhada é redundante, mas eu acho que merece essa frase. Sonhar com a tão sonhada volta, não da esquerda, porque o problema agora nem é a esquerda e a direita, mas volta dos brasileiros ao poder, fim do governo proxy. Mas o detalhe é que é um caminho tortuoso, é um caminho difícil e que requer inteligência. Com certeza, Léo. Só para traduzir, governo proxy, você está falando do governo Bolsonaro, que é um governo dos Estados Unidos em território brasileiro, né? Exatamente, porque o que é importante hoje, Léo, nós acabamos nos perdendo nessa coisa de falar direita e esquerda, e isso, ao meu ver, está causando uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, porque nós temos vários níveis de compreensão política dentro do Brasil. Tem pessoas que acham que direita significa o que é direito. Então, eu sou de direita. Olha, mas você não tem mais nenhuma noção a respeito do conceito de direita e esquerda? Não, para mim direito que é certo, e está sentado à direita do pai, e pronto. Mas espera aí, sobre distribuição de renda, investimento em educação, você não sabe nada disso. Não, direita que é bom e pronto. Então a gente fica falando direita e esquerda, que são termos que já foram consolidados no imaginário popular de formas rígidas, é uma coisa muito complexa. O que a gente pode dizer hoje nós temos no Brasil políticos fazendo politicagens, mas políticos fazendo politicagem para governar pro Brasil, e nós temos, infelizmente, no poder, maioria no Congresso, maioria, infelizmente, no STF, não sei se é por causa dos dossiês ou por ideologia, e unanimidade no governo federal, que nós temos, são brasileiros, pessoas nascidas no Brasil ou até nascidas fora do Brasil, mas com cidadania brasileira, representando os Estados Unidos. Então, nós não temos hoje governo brasileiro. Nós temos um governo dos Estados Unidos intervindo dentro do Brasil, da mesma forma que aconteceu quando o Iraque perdeu a guerra. Então é importante que o brasileiro tenha essa noção, para que a gente não tenha o perigo das pessoas pensarem que esse governo está tentando acertar. Não, ele não está tentando acertar, ele está acertando, só que para os Estados Unidos. O governo está sendo feito do jeito que os Estados Unidos sempre gostaram, distanciando o Brasil do consumo, para que esse consumo possa acontecer na metrópole. Esse é um ponto mais importante que a gente tem que passar. Léo, o que te fez enxergar uma luz no fim do túnel? O que te dá esperança? É a possível queda do Trump, a aliança Lula-Ciro? Quais são os motivos do seu otimismo? Léo, a possível queda do Trump, ela não influencia em absolutamente nada na minha percepção a respeito do futuro do Brasil. Eu acho que a solução do nosso problema não está nas eleições dos Estados Unidos. A solução do nosso problema está na consciência política do povo brasileiro. Consciência política do povo. Essa consciência política do povo brasileiro, ela acontece através da organização. Acontece que os Estados Unidos e Israel se organizaram e montaram uma super máquina de comunicação dentro do Brasil. Apesar de que essa máquina de comunicação é fracionada entre youtubers, emissoras de televisão, igrejas flor de lis, né, existem várias subdivisões que compõem juntas essa máquina de comunicação, ela é uma máquina de comunicação. Eu vejo uma pequena luz no fim do túnel quando a gente percebe uma possibilidade de lá no topo daquilo que a gente nem pode considerar uma máquina de comunicação, mas uma máquina ideológica. Lá no topo da máquina ideológica nacionalista surge uma união que se diz contra o Bolsonaro, porque a população ainda não está preparada
para ouvir contra a dominação dos Estados Unidos. Mas, na verdade, quando a gente vê o Ciro e o Lula dialogando, o que a gente percebe é um semancol, principalmente por causa desses resultados que a gente está tendo nas pesquisas para as prefeituras, um semancol que a máquina que existe nas mãos dos Estados Unidos é tão poderosa, mas tão poderosa, que para ela ser combatida é preciso que a gente tenha união de forças daqueles que estão do lado do Brasil. Porque, olha, não está acontecendo dentro do Brasil democracia e alternância de poder. É bem diferente a gente imaginar, dentro do Brasil, um governo nacionalista de direita alternando o poder com um governo nacionalista de esquerda. O que nós estamos vivendo hoje é a saída de um governo nacionalista de esquerda e a entrada de um governo dos Estados Unidos governando o Brasil como colônia. Se nós tivéssemos a entrada de um governo liberal no Brasil, mas governando pros interesses do Brasil, a gente teria alternância de poder. Mas o que a gente está vendo, infelizmente, acontecer no Brasil não é uma alternância de poder, é uma alternância de soberania, que está refletindo, obviamente, na capacidade do povo consumir. O interesse é diminuir o consumo aqui para aumentar a disponibilidade lá fora. Contra isso é só uma união de todos os nacionalistas, ainda que sejam nacionalistas com viés liberal, com viés conservador, mas que tenham essa visão de que o inimigo não está aqui dentro, o inimigo está lá fora. Léo, eu tô gostando de uma brincadeirinha agora, que é mudar os cortes aqui, ó. Eu posso fazer assim, eu fico grande, você fica pequeno. Aí eu faço assim, você fica grande, eu fico pequeno. Eu não sabia. Tem jeito fazer... de eu ficar magro, Léo? Magro, não sei, Léo. Magro você pode ir na nutricionista, você pode fazer ginástica. Fazer academia, né? Fazer academia, tem várias coisas para fazer mais. Eu posso... O programa ainda não inventou isso. Embora não seja um exemplo de magreza. Será que o pessoal vai ficar tonto fazendo isso aqui, Léo? Acho que não, né? Parar de bobeira. Tá fazendo... A pergunta básica que todo mundo deve estar se fazendo agora é se você está ganhando, está fazendo um merchan para o programa, se você está ganhando um patrocínio do programa para poder mostrar as novas. Fazer isso agora, eu achei isso aqui muito legal. Então, essa ultra nova tecnologia aí do programa de streaming. É porque agora quando a gente faz com 3 pessoas, a tela não fica muito bonitinha. E aí fica melhor você colocar o entrevistado maior e o entrevistador pequeno, né? Isso é uma demanda antiga. Léo, e uma coisa, eu queria pedir, deixa eu pedir os compartilhamentos que eu esqueci, Léo, que eu vou agradecer um presente que eu ganhei, que não é um presente meu, é um presente nosso, é um presente do Léo ao Quadrado, mas eu queria que a audiência chegasse a 1000 pessoas para eu agradecer com mais pessoas assistindo. Mas vamos nessa, vamos lá, vamos falar das políticas enquanto as pessoas compartilham para a gente aumentar o alcance. Então, quando você fala, Léo, dessa esperança, então isso passa, você falou da união, né? Isso passa pelo encontro aí do Lula com o Ciro Gomes. É uma discussão que gera muita polêmica, muita discussão no meio progressista, algumas pessoas são a favor, outras são contra, mas eu tenho certeza de que você é favorável a isso, então eu queria ouvi-lo a respeito. O primeiro ponto é o seguinte, a falta de inteligência, eu queria até falar com as pessoas aqui do canal da TV 247, né, que eu comecei a fazer comecei de novo a fazer o trabalho no canal Leonardo Stoppa, eu até mudei o estilo, agora chama-se O Lado Escuro das Notícias, porque agora eu vou falar a verdade, doa quem doer. Então eu peço desculpas, eu já tenho essa fama de tomar pancada no chat, mas uma coisa que é preciso dizer, faltou inteligência na cabeça desses políticos. Os políticos não perceberam que quando eles permitiram essa disputa ideológica entre os públicos, entre os eleitores, eles estavam criando uma barreira muito mais intransponível que uma simples barreira de Lula e Ciro voltarem a conversar. Lula e Ciro são políticos, eles estão acostumados com essa coisa de briga hoje, volta a conversar amanhã. O grande obstáculo que nós temos é, em primeiro lugar, esse que começa a ser rompido, mas esse não é o mais difícil, esse é o mais fácil. Semancol, por parte dos partidos de esquerda, eu vou falar o cenário possível, que é uma frente ampla, ainda não significa nada, mas esse é o cenário possível, e o cenário maravilhoso e ideal, que seria um semancol dos partidos de que não há possibilidade de vencer a máquina americana com essa coisa de vários partidos. Então, se a gente tivesse a união de todos os partidos em um partido só,
nós solucionaríamos o maior problema que eu vou trazer logo adiante. Mas já falo, isso é utopia, porque o presidente do partido A não vai querer deixar de ser presidente do partido A para entrar num partido grande e ser uma pessoa qualquer. Então, assim, ainda que criassem uma forma mais democrática de união dos partidos, com conselhos, uma coisa muito inteligente, isso solucionaria o maior problema de todos, que é o problema na... Nós presenciamos em 2018, nós podemos usar essa experiência de 2018 para todas as próximas eleições que a gente for viver, e a gente consegue usar essa experiência agora para a eleição de São Paulo, para a eleição do Rio de Janeiro e para as demais cidades onde isso está acontecendo. No momento em que dois partidos de esquerda começam a disputar, o que a gente tem é um racha entre os eleitores. Antigamente, os eleitores, eles não tinham tanta liberdade de expressão porque a gente não tinha as redes sociais. Hoje, o que acontece é que, em 2018, por exemplo, o eleitor do Ciro estava mais preocupado em atacar o eleitor do Haddad, o eleitor do Haddad estava mais preocupado em atacar o Ciro do que se unirem para atacar aquele que acabou ganhando, que é o Bolsonaro. Então, esse é o grande problema. Hoje nós conseguimos perceber isso dentro de São Paulo, PSOL e PT brigando, dentro do Rio de Janeiro a mesma coisa acontecendo, e porque as frentes amplas não começaram no momento anterior, para as pessoas entenderem que há uma união ali. E não acontece mais o que acontecia antes. Como antes não tinha agressão entre os eleitores, a agressão era só entre os políticos, chegava no segundo turno, o político chegava e falava, estamos juntos agora. O eleitor tinha aquele tranco na cabeça, mas ele acabava migrando. Mas 2018 provou que não é mais assim. Em 2018, o eleitor do Ciro ficou em casa. Ele não tinha dinheiro para ir para a França, mas ele ficou em casa e não votou. O que aconteceu? Nós tivemos aí o resultado, está aí, né, a maior destruição da economia de todos os tempos através da eleição do Guedes-Bolsonaro. O que é o grande problema que nós enfrentamos hoje? Não é a união dos políticos, eles estão acostumados a fazer alianças, desfazer alianças, se agredirem, se abraçarem, é a união dos eleitorados. E é por isso que eu falo que o cenário ideal, Léo, eu sempre trago o cenário ideal como tópico, e já deixando bem claro que não tenho esperanças que ele aconteça, o cenário ideal seria uma unificação dos partidos, porque aí a gente ia quebrar de vez essa coisa do eleitor falar, eu sou do PT até morrer e não voto naquele candidato porque ele é do PSOL. Eu sou do PCdoB até morrer e não voto naquele... Isso acabaria, porque passaria a existir um grande partido com essa massa de pessoas com consciência nacionalista. Isso seria o cenário ideal. Você sabe que existe uma discussão em torno disso, né? É uma discussão sigilosa, muito embrionária, que, na verdade, quando se fala em frente, federação de partidos, é como se fosse a criação de um grande partido do desenvolvimento brasileiro, Partido do Brasil, o Partido Nacionalista, o que seja. Isso que você está falando não está nem um pouco fora da realidade. Tem muitas pessoas em todos os partidos progressistas imaginando, olha, o buraco é tão grande, é tão fundo. Será que não é o caso de o Brasil caminhar para um sistema meio partido democrata de um lado, partido republicano de outro? Ou, vamos dizer assim, a turma da direita de um lado e a turma democrata do outro lado? Né? Essa é uma discussão. Democrata, eu digo progressista. Eu nem diria direita e esquerda, eu diria entreguismo e nacionalismo, porque isso, dentro desse grande partido nacionalista, conservadores seriam bem-vindos. Não tem problema nenhum em uma pessoa ser conservadora. Um exemplo, com todo respeito às pessoas que pensam diferente, não tem problema nenhum uma pessoa ser contra o aborto e ser a favor da redistribuição de renda, ser a favor da indústria nacional e participar de um partido unificado desse. Uma pauta não exclui a outra. O detalhe é que se você é contra investimentos na educação, se você é a favor da privatização do SUS, se você é a favor da privatização das empresas nacionais, e pior, se você defende a retórica de que nós somos um país incapaz de gerirmos a nossa riqueza, nós somos incapazes de termos indústrias e temos que partir para o agro é pop, você está defendendo uma pauta dos Estados Unidos, você não é bem-vindo. Agora, dentro de um grande partido nacionalista, a gente pode ter diferentes opiniões, e democracia é isso, mas o que nós precisamos entender agora é que acabou a alternância de poder, não tem alternância de poder, o que tem agora é alternância de soberania, ou Estados Unidos governando o Brasil, Estados Unidos e Israel, ou então o Brasil governando o Brasil. O que nós precisamos fazer agora para nos defender do grande poder de comunicação dos Estados Unidos é ter uma união do grupo que defende
no caso, uma defesa, no grupo que defende o governo do Brasil pros brasileiros. Léo, eu queria agradecer o superchat aqui do Luciano Toledo e tentar entendê-lo. Ele fala: sou o Bolsonaro, admiro o Estopa, aprendam com ele, ok? Porque você é um dos maiores críticos do Bolsonaro no Brasil desde sempre, há muito tempo. Eu queria entender por que ele se diz bolsonarista, quer dizer, o que o levou a ser bolsonarista, e ao mesmo tempo admirar o Estopa, que fala, né, coloca claramente o Bolsonaro como um entreguista. Também queria, Léo, pedir para você falar, aproveitando esse tema do Ciro, né, para você explicar um pouco esse seu tweet aqui. Você fez uma live, você falou assim, ó: o grande obstáculo para a tão sonhada chapa ampla, que agora acende como uma luz no fim do túnel, é a boquinha, ou a tão criticada teta, que nasceu com a eleição do Bolsonaro, que apesar de carrasco dos trabalhadores, tem sido uma mãe para a imprensa e para a oposição. O que é essa teta que você está falando, essa boquinha que você menciona? A teta é como é lucrativo ter o Bolsonaro como presidente para uma pequena parte do Brasil. Olha, o grande problema do Bolsonaro presidente não é para a imprensa, pode espancar jornalista, que os marinhos vão rir disso, pode xingar o jornalista, pode falar que a profissão está em decadência. No final das contas, o jornalismo político está chegando no mesmo nível do jornalismo esportivo. Isso era o sonho do jornalista político. Os blogs de política, os canais no YouTube que falam de política estão tendo uma audiência que nunca tiveram antes. E isso é a teta, infelizmente. A teta, ela é criada, ainda que de forma que os canais não percebam. As pessoas são conduzidas a falar coisas que, na verdade, só atrapalham, como, por exemplo, dar a ilusão de que está tudo bem, de que o Bolsonaro vai cair, que as coisas vão melhorar, dar a ilusão de que o Lula vai ser eleito, sendo que nós não conseguimos sequer devolver os direitos políticos para ele. E ficar todo dia trazendo uma nova palhaçada do Bolsonaro. Ontem eu fiz uma crítica, inclusive, a uma matéria que tá no Brasil 247, mas é uma pergunta que eu faço. Eu não usei a matéria para fazer uma crítica ao Bolsonaro. A matéria é sobre o Guaraná Jesus e a brincadeira do Bolsonaro, que para muitos ela significa homofobia, que é dele ter brincado que agora virou boiola igual os maranhenses. Olha, o Bolsonaro, ele torna-se, nesse momento, uma figura esdrúxula que faz brincadeiras, um humorista. Ele torna-se um humorista na presidência da República, e eu não acredito, apesar de que eu vou fazer uma ressalva, a Tuca mandou uma mensagem para mim falando que algumas pessoas falaram com ela que aquilo ali é desrespeitoso e que eram apoiadores do Bolsonaro, não gostaram daquilo, mas eu não acho que isso modifica em nada a percepção que o eleitor do Bolsonaro tem dele. Ainda que a pessoa seja homossexual, ainda que a pessoa seja maranhense, olha, se gosta do Bolsonaro, fala, é uma brincadeira do Bolsonaro, afinal de contas, nós não temos no Brasil esse costume de um virar para o outro e falar, ô viado, ô bicha. Então, essa postura de ficar postando coisas que não mudam a opinião do povo a respeito do Bolsonaro, e eu estou falando, obviamente, do povo que vota no Bolsonaro, ficar postando isso constantemente porque isso dá ibope, é uma postura não educativa, ela é lucrativa. Ou seja, o Bolsonaro, ele conduz a imprensa brasileira e isso criou uma boquinha. Todos os dias ele traz uma nova brincadeira, todos os dias ele traz uma nova piada, todos os dias ele traz uma nova palhaçada e isso é o que bomba. E hoje eu falo, o maior trunfo que nós temos para trazer de volta o Brasil para os brasileiros é demonstrar como que o governo Guedes está tirando dinheiro de todo mundo. Para derrubar a Dilma, focaram em pouquíssimas coisas. A gente pode contar nos dedos da mão, não precisa dos dedos do pé. A Van é da filha da Dilma, a Oi, a Friboi e a Ferrari de Ouro e a Ilha de Fernando de Noronha é do Lulinha, o Lula é corrupto, mensalão, petrolão e pedaladas fiscais. Não saíram desses temas. Foi só isso. Agora, Bolsonaro, cada dia a gente vê um tema diferente. Por quê? A finalidade não é conscientizar a população de que o modelo Guedes é um modelo que empobrece o povo. A finalidade é criar sempre aquele monstro na presidência. E nós temos dois efeitos. A mídia consegue, com isso, ganhar dinheiro, porque ela alcança tanto quem gosta disso como quem não gosta disso. Mas o público do Bolsonaro, ele continua engajado, porque ele se sente na obrigação de defender o Bolsonaro. Como assim? Daqui a pouco vão pedir o impeachment do Bolsonaro, porque ele fez uma brincadeira, e as coisas vão andando, continuam do jeito que estão, e as respostas estão aí nas pesquisas. O Bolsonaro, ele vai crescendo na opinião pública. Muito boa explicação, Léo. Na verdade, é o mesmo efeito do Trump nos Estados Unidos, né? É aquele cara que cria confusão, mas não sai
do palco, e as pessoas estão sempre falando sobre ele. Só para complementar aqui o comentário do Luciano Toledo, que falou que gosta muito de você mesmo, sendo eleitor do Bolsonaro, está dizendo simples, porque ele não passa o pano. Mandando um recado aqui para a Fernanda, já pedi a entrevista com o Raimon, grande figura, gente boa, um cara muito legal. E vem essa semana aqui. E o Botelho está dizendo, aliás, veio ou vem? Veio, já teve aqui nessa semana no programa Lugar de Escuta, mas a gente pode fazer uma entrevista focada com ele na eleição. O Botelho está dizendo, boa tarde, Léo, seu canal com essa pegada só para os fortes ficou ótimo, eu não perco uma live do seu canal, né? E aí tá te fazendo mais um elogio aqui. Sobre essa questão, Léo, de falar as verdades no seu canal, de falar às vezes o que as pessoas não querem ouvir, como é que você viu o caso Glenn Greenwald? Você acha que ele deveria denunciar o Biden ou não? Foi um erro dele denunciar o Biden a 5 dias das eleições e depois dizer que foi censurado? Como é que você vê esse caso? E como é que se vê o comportamento da esquerda em relação ao caso Glenn? Eu vejo que a esquerda não aprendeu ainda que a gente tem que levar aquela máxima fundamental de que se a mídia corporativa está de um lado, obviamente ela não está do lado dos trabalhadores. Eu acho que dentro de toda a esquerda eu fui o único que teve sempre a coragem de dizer que o Trump não é bom, mas ele é ainda melhor do que as outras opções. Um exemplo básico que eu gostaria de passar para vocês o Trump sofreu 3 ameaças de impeachment. Todas as 3 ameaças de impeachment, ele conseguiu escapar fazendo guerras. O Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos porque ele prometeu acabar com as guerras. O Trump foi o cara que conversou com o cara da Coreia do Norte, tentou acabar com o embargo a Cuba. O Trump foi o cara que tentou reestabelecer relações diplomáticas de igual para igual com a Rússia. Ou seja, o Trump só é um monstro porque a mídia quer passar o Trump como monstro. Agora, eu preciso dizer outra coisa. Existe uma diferença muito grande entre o personagem interpretado pela pessoa e o que a pessoa é na verdade. Eu trago aqui alguns exemplos. Alguma pessoa entre nós diria que a Flor de Lis é uma pessoa boa, como ela aparece nos palcos quando ela está falando de Deus, da família e de Jesus? O Silas Malafaia, em nome de Jesus, ele indiretamente, ele pede a homofobia, ele pede o ódio, ele pede agressões. Então, as pessoas precisam entender que existe uma diferença entre o discurso e o que é colocado na prática. Se a gente fosse olhar o discurso, o Bolsonaro seria o cara mais honesto do mundo. E ele não começou a se corromper, ele e a família, após entrar na presidência da República. É toda uma história de corrupção desde o início da sua carreira política. Isso já foi denunciado, inclusive, pela esposa dele, ex-esposa, quando fugiu do Brasil. Então, as pessoas precisam entender que um cara chegar para fazer uma campanha e falar um monte de coisas bonitas ou falar um monte de coisas esdrúxulas não significa o que aquele cara coloca em prática, porque se fosse assim, nós teríamos hoje o tão prometido dólar de 2,50, o gás de cozinha a R$35 e é essa a promessa do Bolsonaro, nada disso aconteceu. Então, vamos parar de nos iludir com as discussões, com os debates e com o que é dito pelos candidatos. Vamos analisar a postura dos candidatos. A alternativa ao Trump era a continuidade do governo Obama. Foi no governo Obama que o que nós estamos vivendo hoje, ou seja, destruição da nossa indústria, foi no governo Obama que começaram a eleger o Bolsonaro. É importante a gente entender isso. Foi durante o governo Obama que a Petrobras foi espionada. Foi durante o governo Obama que o Obama espalhou bombas em volta de todo mundo. E hoje o Biden, por mais que ele tenha essa característica de falar de uma forma agradável, ele não significa para nós uma libertação do que nós estamos vivendo. Só o fato do Bolsonaro ter falado I love you para o Trump não significa que nós temos que pensar que o Trump seja necessariamente pior que o Biden. E outra coisa, se o Glenn tem alguma coisa para mostrar, nós temos que primeiro pensar na pessoa, no emissor. O emissor que estaria trazendo verdades ou mentiras, eu não sei, mas trazendo denúncias a respeito do Biden, foi o cara que nos oportunizou de ver os vazamentos da Vaza Jato. E aí eu pergunto para vocês, será que ele não teria coisas importantes para mostrar a respeito do Biden?
Porque até então, muitos brasileiros achavam, hoje tem muitos idiotas que continuam pensando assim, mas até então muitos brasileiros achavam que o Dallagnol era uma pessoa íntegra, que o Sérgio Moro era uma pessoa íntegra. As pessoas achavam que realmente o processo contra o ex-presidente Lula foi um processo limpo. Tem muitas pessoas que continuam defendendo a prisão do Lula, mas já sabem que o processo foi sujo. E quem trouxe isso foi o Glenn. Será que o Glenn teria para trazer contra o Biden não seria uma coisa importante para a sociedade saber? Aí eu falo outra coisa agora, só para fechar esse assunto. Enquanto o Trump esteve na presidência, ele foi tão vigiado pela imprensa que ele não conseguiu invadir a Venezuela, ele não conseguiu interferir em outros países e foram poucas as oportunidades que ele teve de jogar bomba em outros países, porque ele estava sempre muito vigiado. Se um Biden vencer, ou se fosse uma Clinton, a gente já teria o Maduro executado num tribunal internacional, apesar de que a pena já acabou, eles arrumariam uma forma de julgar a CIA lá dentro para exterminar o Maduro, a Venezuela já estaria entregue aos Estados Unidos, a Argentina obviamente estaria nas mãos da direita e o golpe na Bolívia teria continuado, porque no Brasil o golpe já é deles. Então, tudo isso com apoio da mídia. Por quê? Porque o Trump é vigiado de perto, a Clinton não seria. O Trump é um cara que propôs para o povo americano fim das guerras e volta de empregos. O que a Clinton ofereceu para o povo? A continuidade do governo Obama. E o que o governo Obama fez por nós? O início do que a gente está vivendo hoje. A Lava Jato, a espionagem da presidenta Dilma, a espionagem da Petrobras, tudo que estamos vivendo hoje começou no governo Obama. Então, não é porque o Obama aparece na televisão todo carinhoso com sua esposa que, no fundo, ele seja uma pessoa legal. Pode ser o mesmo com o Biden. O que o Glenn tinha a dizer era importante, sim. Ele pode até ser uma pessoa legal, mas o governo não foi um governo legal, né, Léo? O Daniel Miranda está dizendo, mestres Léos, como é possível um general de 4 estrelas se humilhar para o Bozo? De onde vem tanto poder? Na verdade, a meu ver, ele se humilha porque sabe que o Bozo tem retaguarda, tem uma retaguarda que vem de fora. Eu quero explorar mais um pouco nesse caso do Glenn, porque tem um argumento aí que eu queria te pedir para aprofundar. O Zé Rodrigues fala, Lula erra de novo, errou em 2014, quando foi republicano em 14 e não voltar à presidência. Em 18, deixou para definir o nome de Haddad aos 45. Agora vem dizer que o PT errou demais com o Ciro, né? E o Thiago Maris também está aqui nos apoiando. Sobre essa questão do Trump-Biden, Léo, eu falei o seguinte, olha, se eu fosse eleitor nos Estados Unidos, na verdade, eleitor nos Estados Unidos, mas conhecendo o Brasil, eu votaria no Biden. Por que eu votaria no Biden? Porque o Biden ele pode colocar mais pressão contra o Bolsonaro. Eu acho o Bolsonaro uma coisa tão estranha, tão esquisita, tão ruim para o Brasil, para a imagem dos brasileiros, que se tiver lá um presidente dos Estados Unidos que acelere a sua queda, melhor para a gente. Então, olhando do lado de cá. Mas muitas pessoas usam esse seu argumento, dizendo que o Biden pode ser um cara muito pior para a humanidade, muito mais guerreiro, muito mais violento. Né? Por quê? Porque ele vai parecer bonzinho. Então seria uma espécie de relançamento do imperialismo estadunidense em novas bases. Você não acha que, como brasileiro, cabe torcer pelo Biden, pelo efeito que isso produz no governo Bolsonaro? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é qual o efeito que produziria no Brasil a queda do Bolsonaro? Eu vou fazer um paralelo e vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma leitura disso. Qual o efeito produzido pela libertação, entre aspas, do ex-presidente Lula? Nós tínhamos praticamente todos os lulistas unidos pelo Lula livre. O Lula não está livre. O Lula foi para casa e não tem direitos políticos. Por que é importante dizer isso? Porque assim que o Lula saiu da cadeia e foi para casa, a Vaza Jato acabou, a mobilização por Lula livre acabou e o Lula não está livre. O Lula está condenado em segunda instância sem direitos políticos. Se o Bolsonaro cair no Brasil, vocês acham que o Guedes, o bolsonarismo vai cair no Brasil? Não. O que vai cair é essa, digamos que essa pressão em cima do Bolsonaro, fazendo ele ir e vir. Por exemplos básicos, o Bolsonaro fez um decreto possibilitando o início da privatização do SUS, o início do fim do SUS. Por causa das críticas, o Bolsonaro voltou atrás. A pergunta que eu faço é, se o Bolsonaro tivesse caído,
tivesse entrado um Mourão e o Mourão tivesse fechado com toda a imprensa, a esquerda ia abaixar o facho, que é pensar, pelo menos conquistamos a queda do Bolsonaro. Ninguém ia contestar esse decreto. Assim como vários outros decretos liberais. Hoje nós estamos numa luta pela conscientização das pessoas contra a privatização dos Correios, contra a privatização da Caixa, contra a privatização da Petrobras, está tudo acontecendo. Mas existe uma luta. E uma luta engaja exatamente porque quem está à frente é uma pessoa duvidosa e odiada, pelo menos pela parte da esquerda. A pergunta básica é, depois de conquistar a derrubada do Bolsonaro, será que a esquerda não vai para casa cruzar os braços e falar, agora que o Bolsonaro caiu, tá bom? E aí, o sucessor do Bolsonaro passa todas essas pautas, o Fernando Henrique privatizava tudo sem ter nenhum problema com a população. Ele privatizava absolutamente tudo. O único momento que ele teve um problema com a população foi quando o Itamar Franco conseguiu conscientizar o povo mineiro sobre o que estava acontecendo e conseguiu, pelo menos, barrar algumas privatizações de coisas federais dentro de Minas Gerais. Porque fora isso, não tinha mobilização. A mobilização que acontece hoje para defender o SUS, a mobilização que acontece hoje para defender Pantanal e Amazonas de grilagem de terras, acontece porque é o Bolsonaro. Se o Bolsonaro cair e entrar um sucessor do Bolsonaro, eu acho que a gente não vai ter mais a mobilização, como a mobilização por Lula livre acabou no momento que ele foi para casa. Eu tenho minhas dúvidas. Eu também. Eu vou ler o comentário da Fernanda, ela fala assim, Lula sabe que não dá para barrar o avanço da direita com a esquerda se digladiando. O encontro com Ciro foi esse sinal. União, mas estão achando pelo em ovo. Então, também concordo com a Fernanda em relação a isso. Mas voltando ao Trump, às vezes me dá a impressão que é a seguinte, colocaram um bode tão feio na sala, um cara tão assim, sem educação, sem boas maneiras, tão incivilizado, tão difícil de aturar, todo mundo vai ficando deprimido quando olha a foto dele, as falas dele, e a gente para pensar, pô, mas é isso aí que governa o Brasil? Aí na hora, quando colocarem um cara arrumadinho, né, a sensação de alívio pode ser tão grande que a gente fala, não, mas isso aí pode, pelo menos, é o que você falou, pelo menos não é o Bolsonaro. E aí a gente se conforma com um pouco. Talvez... A gente volta para o futebol e para o Big Brother. Acabou. Exatamente. Talvez tenha sido tudo um grande plano, né? Tiramos aquela aberração, tiramos aquele monstrão, né? Mas as políticas continuam exatamente as mesmas. E falando do Biden nos Estados Unidos, você falou da herança de guerras do Obama. Léo, deixa eu só fechar com uma frase esse assunto. Fala. Enquanto o Guedes estiver lá, o melhor presidente para estar com o Guedes é o Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro cair e o Guedes continuar, o Guedes continua fazendo toda a atrocidade, mas sem a imprensa vigiando. Aí vai ser pior. Aqui, eu vou aproveitar esse comentário. O Jeff é muito gente fina, ele está sempre aqui nos nossos programas, acompanha o Pepe, ele está falando, Glenn é Trump, Pepe é Trump, e agora o Léo Estopa também é Trump. Eu não acho que seja isso, não, daqui a pouco vão achar que até eu sou Trump, e eu estou dizendo que eu votaria no Biden pelo efeito no Bolsonaro. Mas às vezes me dá a seguinte impressão, você falou das guerras do Obama, da tragédia do Obama aqui no Brasil, Lava Jato, etc. e tal. Eu fico pensando, às vezes o Biden vai poder fazer coisas até piores, porque ele não vai ser homofóbico, ele não vai ser gordofóbico, ele não vai ser racista, ele vai falar Black Lives Matter, ele vai fazer todas as coisas que são não só politicamente corretas, mas assim, socialmente justas, defensáveis, e por trás disso ele vai poder fazer todas as guerras. Eu vi o editorial da revista The Economist, a Economist é a bíblia do imperialismo, ela fez um editorial pró-Biden, está dizendo por que tem que ser Biden. A Economist, ela foi a favor do golpe contra Dilma, ela foi a favor da mudança, ela foi a favor da prisão do Lula, inclusive. Não foi muito escancarado, mas foi a favor, né? E agora ela é pró-Biden. Sabe por que, qual é o argumento que eles usam? Dizendo o seguinte, o Trump destruiu a imagem dos Estados Unidos, né? Então, no fundo, o Biden é um relançamento da imagem dos Estados Unidos no mundo. Então, não, agora esse país é legal, olha que país bacana. Ele vai curar, ele até usa essa imagem, ele fala que ele vai curar esta nação. E talvez por curar a nação, não sendo racista, homofóbico, etc. e tal, ele possa fazer mais mal. Resumindo, ele vai poder jogar mais bomba porque ele vai ser bonzinho na aparência. Fala, Léo. Vai poder. Olha, a partir do momento que
a retórica de que dentro da Venezuela existe um narcotraficante ditador vier de uma pessoa que não seja o Trump, ela vai ser mais aceita. São coisas básicas. Olha, se o Bolsonaro fala conosco que o Maduro é uma pessoa narcotraficante e é preciso invadir a Venezuela, a gente ouve e pensa, é o Bolsonaro que está falando, esse cara é um louco. Agora, se fosse uma pessoa mais moderada que dissesse isso, a gente levaria em conta. Esse é o grande problema. Todas as guerras nos Estados Unidos ficaram mais difíceis com o Trump lá. A continuidade do Trump nos Estados Unidos é uma forma de desestabilizar a máquina de guerra dos Estados Unidos e colocar o mundo inteiro vigiando o que os Estados Unidos estão fazendo. Os Estados Unidos causam guerra no mundo inteiro por causa de recursos naturais. Enquanto mais o presidente dos Estados Unidos chamar atenção, mais interessante é para o mundo, porque o mundo vai ver o que os Estados Unidos estão fazendo. Se é possível colocar novamente nos Estados Unidos um presidente populista, um presidente ator igual o Obama, uma pessoa que todo mundo vai olhar para ele e falar I love Obama, igual porque eu lembro que falou I love you Trump foi só o Bolsonaro, mas muitos falavam que adoravam o Obama. Se coloca uma pessoa dessa, para uma rainha da Inglaterra, dentro dos Estados Unidos para governar, todas as atrocidades vão passar despercebidas. A imprensa vai simplesmente pensar, olha, não vou discutir isso, né? Quem está fazendo é essa pessoa que é amada pelo povo. Isso é muito perigoso. E eu volto a dizer, assim como é mais interessante para os Estados Unidos empregos do que guerras, é mais interessante para o mundo os Estados Unidos que foquem nos seus empregos, ainda que isso necessite de uma guerra comercial, porque faz parte. A guerra comercial com a China, ela tem que ser combatida pela China através de ideologias, mas aí a gente não está envolvendo armas. Os Estados Unidos estão vencendo a guerra comercial dentro do Brasil, a guerra comercial com a China dentro do Brasil, por falta de investimento na China em comunicação, mas pelo menos não são bombas. Quando eles tentam falar em guerra quente, quando eles tentam falar em invasões, todo mundo vai em cima do Trump, fala que o Trump é um louco e pronto. E se for o Biden? E se for o Biden que disser, por exemplo, que a eleição na Venezuela ela não tem valor e que tem que invadir a Venezuela? Qual que vai ser o nível de resistência contra essa invasão? E aí vamos falar da Argentina, vamos falar da Bolívia, vamos falar da América Latina inteira. Se for um Biden que estiver propondo para o resto do mundo a invasão da América Latina porque está sendo governada por bárbaros. A gente tem que pensar nesses pontos. Nossa, precisamos jogar mais bombas no Oriente Médio, eles estão quase entrando em paz, precisamos renovar as guerras no Oriente Médio, precisamos explodir países da África para que as populações nunca consigam se desenvolver. Se for o Trump, o mundo vai estar de olho. E se for o Biden? Pois é, pode ser, realmente, com esse disfarce as coisas talvez aconteçam com mais facilidade. O Sebastião Pinheiro fala, a única diferença é que agora todas as máscaras caíram. Todos saíram do armário. Com Biden na presidência, a luta também tem que continuar, né? O Sebastião, não, aqui, ó, ele fala, a continuidade, a luta fica mais fácil porque agora a esquerda sabe em quem poderá confiar. E a Sônia Montenegro está nos apoiando. Eu vou te perguntar, Léo, mas você não acha que num governo Biden, como as aparências têm que ser mantidas, não pode ser uma coisa tão avacalhada, uma dominação assim tão violenta? Você não acha que o Brasil teria um pouco mais de margem de manobra na sua diplomacia? Você não acha que, por exemplo, cairiam esses ministros horríveis, como o Ricardo Salles no meio ambiente, como o Ernesto Araújo na política externa, para outros que seriam, vamos dizer assim, um pouquinho também pró-Estados Unidos, mas tendo um pouquinho de espaço para o Brasil colocar a sua soberania de alguma maneira, ou pelo menos tentar se dizer soberano? Eu não acho que faça diferença alguma não, Léo. Trocar o presidente dos Estados Unidos é a mesma coisa de trocar o apresentador do Jornal Nacional. Quem continua mandando é a família Marinho. Imaginar que tirar um apresentador do Jornal Nacional e colocar outro vai beneficiar, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores é uma grande ilusão, porque quem controla o Jornal Nacional não é o apresentador, não é o cara que está falando. Quem controla o Jornal Nacional, obviamente, é a linha editorial da Rede Globo. Quem controla os Estados Unidos não é o presidente dos Estados Unidos. Quem controla os Estados Unidos é, no final das contas, os grandes capitalistas, o grande capital, as grandes elites. A diferença é que
com um presidente que é vigiado por todo mundo, ele tem mais margem para fugir de fazer atrocidades. Por exemplo, imaginar que o Bolsonaro realmente não queira a vacina para o Brasil é uma coisa que a gente pode até imaginar, mas não com 100%. Vamos imaginar que o Bolsonaro, igual as pessoas estão falando, eu não acho que o general de 4 estrelas foi humilhado. Eu acho que foi uma coisa de comum acordo. Vamos testar para ver se o povo aceita, se os Estados Unidos aceitam. Você fala, se der errado eu vou falar com você para desfalar. Então eu acho que foi tudo muito bem combinado, chegaram na live, todo aquele teatrinho, porque no final das contas, aquilo não é uma humilhação. Quando você está ganhando rios de dinheiro, você fazer um papel de que está sendo humilhado é só um detalhe. Então, o que eu penso nesse momento existem grandes elites que controlam o presidente da República. A única coisa capaz de frear o presidente da República de fazer o que as grandes elites querem é a gente ter um presidente da República que seja contestado. No momento que o Bolsonaro faz alguma coisa no Brasil, todo mundo contesta, o povo assusta e ele acaba voltando atrás em determinadas coisas. O Butantan vai importar a matéria-prima para fazer a vacina. E agora, a pergunta básica, se estivesse no poder um Aécio Neves, todo apoiado pela imprensa, e ele falasse de uma forma toda internado, de uma forma toda tranquila, não, por enquanto, se no lugar de falar da vacina chinesa, usar todos os pejorativos, se ele chegasse e falasse, olha, eu não quero expor a nossa população a uma vacina enquanto ela está no período de testes, nós vamos comprar, mas vamos esperar o momento certo. A gente não teria tido um levante popular para pressionar e, no final das contas, a Anvisa, que é um órgão subordinado à presidência da República, liberou a importação da vacina. Então, quanto mais escandaloso é o executivo, mais vigiado é o executivo pela população. Se o executivo é muito quietinho, aí acontece que a população perde o interesse em vigiar o executivo e volta para o Big Brother e para o futebol. Então, eu acho que o cenário ideal num país onde quem manda na realidade são as elites, é o executivo, que é o capacho das elites, assustar todo mundo, para as pessoas estarem sempre prestando atenção. Sempre em estado de alerta, né? O Jeff fala, pessoal, o Trump é o standard da extrema-direita mundial, supremacista branco, ele empodera a extrema-direita. Isso já é suficiente para querer que ele saia. É um dos motivos pelos quais eu gostaria... Esse argumento é o argumento que faz sentido. Faz todo sentido. Esse é o argumento que faz sentido. Quando a gente vê por esse lado, faz todo sentido. A queda do Trump significaria um baixar na bola dessas pessoas que defendem essas ideologias esdrúxulas. Isso faz sentido. Isso aí eu sou de total acordo. Mas o detalhe é sobrepesar a queda do Trump e a chegada do Biden. O que vai ser mais agressivo? Tudo bem, infelizmente, a ideia de um Trump eleito dá a ideia de que a supremacia branca, que o racismo, que a ignorância está vencendo. Mas isso é uma construção da mídia também. E a gente precisa entender isso como uma construção da mídia. Claro. Aqui, olha, o Zé Rodrigues está dizendo, a TUS pede uma enquete sobre chapas presidenciais com as seguintes chapas, Boulos, Lula, Dino Haddad ou Ciro Lula, e a última terá a pior avaliação. Fiz uma enquete sobre quem deveria ser o candidato da Frente Ampla, pelo menos na base nossa lá, deu Lula disparado, depois o Flávio Dino, depois o Ciro e depois o Fernando Haddad. Léo, mas eu quero aproveitar um gancho que você falou assim, olha, quem controla os Estados Unidos não é o presidente, são as elites, é o grande capital. Eu queria te perguntar sobre o Intercept, porque eu falei isso, a gente teve um longo debate de manhã hoje no Bom Dia. O Intercept, de certa maneira, se confundia ou se confunde com o Glenn Greenwald, muito embora eles tenham outros ótimos jornalistas lá, né? Não foi uma surpresa para você descobrir que o Glenn, na verdade, era um empregado que não teve autonomia para fazer o que gostaria de fazer? Ele tinha até um contrato de liberdade editorial, esse contrato, na verdade, não valeu na hora que ele quis exercer a liberdade editorial, e aí outras pessoas saem dizendo, não, mas veja bem, ele foi só editado, a matéria dele não valeria. Eu estou te perguntando isso, quer dizer, porque ele não era dono da própria voz, ele não era dono do próprio veículo, e agora ele vai criar um veículo dele, né? Vai ser o jornal do Glenn com o nome que tenha. Eu te pergunto, você acha que o Intercept sem Glenn resiste aqui no Brasil? Ou nos Estados Unidos mesmo, porque as pessoas olhavam para o veículo achando que era o Glenn. E agora, como é que você acha que fica?
Eu não sei falar dos Estados Unidos, mas no Brasil o Intercept é o Glam. Então a saída do Glam do Intercept leva, obviamente, todas as pessoas que são do Glam para o novo veículo. Então não resiste. O Intercept, a percepção que se tem no Brasil é realmente essa, que o Intercept é do Glam. Eu acredito que com a saída do Glam, o Glam vai fundar, obviamente, outro veículo, e esse outro veículo vai, inclusive, carregar as pessoas que estão no Intercept e que gostam do Glam. Então, digamos que o Intercept será remontado em cima desse novo veículo do Glam e vai continuar com a mesma cara que tinha antes, porque o Glam era essa, digamos que, esse fio condutor do Intercept. Não sei falar a respeito do que acontece nos Estados Unidos, mas uma coisa eu posso falar a respeito desse evento. O Biden conseguiu muito mais financiamento de campanha do que o Trump, o que significa que os investidores apontam para o Biden como sendo uma opção melhor para eles, investidores. E a pergunta básica que eu faço, se os investidores são pelo Biden, quem será pelos trabalhadores? São esses conflitos que eu tenho, porque eu não conheço pessoalmente nenhum dos dois. Eu não conheço os bastidores da presidência da República. Eu não sei se foi realmente o Trump que deu a ordem para jogar um míssil para matar aquela pessoa que queria pacificar Irã e Iraque. Eu não sei disso. É impossível ter certezas a respeito disso. Até no Brasil, eu não sei se é o Bolsonaro que dá essas ordens idiotas que ele acaba dando no Brasil e depois tem que voltar atrás. Então fica muito difícil de saber quem é o dono e quem é simplesmente o porta-voz do dono. Aqui no Brasil, agora, a percepção que eu acho que as pessoas têm é que o Intercept é o Glam. Ele vai ter que simplesmente criar um outro nome, dar sequência no seu veículo, e acho que ele ainda vai trazer a equipe, porque a equipe não vai se identificar com a censura. Uma das coisas mais agressivas contra o jornalista é a censura, principalmente quando a censura acontece por causa de fins financeiros. Se for uma censura por fins ideológicos, eu de uma hora para outra, eu quero chegar aqui no 247 e quero começar a defender, por exemplo, a candidatura, vamos pensar, do Bolsonaro para 2022. Aí, obviamente, uma censura ideológica, porque ela não tem nada a ver com os interesses do veículo, os interesses nacionais, é uma coisa que está muito certa. Agora, uma censura por finalidade financeira, eu estou falando aqui, por exemplo, do cara da Havan, da sua postura extremamente bizarra no início da pandemia, e você me corta porque ele fez um anúncio no jornal. Isso aí é uma coisa estranha. É uma coisa que o jornalista se sente ofendido. Eu acho que até a equipe do Intercept vai acabar migrando para o Glam. Assim, teve um longo debate, eu acho que houve censura, sim. O Intercept fala que não, que foi só uma edição, que a matéria era ruim, mas enfim, essa é uma discussão jornalística longa. Lídia Francisca do Paiva está dizendo melhor com Biden, pior com Trump. Trump é um perverso, cuja perversidade muita gente acredita. O problema do Biden, eu acho, do Trump, eu acho que é exatamente esse. Ele é um gatilho para violência, né? Agora, Léo, aqui tá iniciando uma tempestade, tem uma porta batendo aqui, eu vou só fechar ela, mas é 10 segundos, já tá... Vai lá. Já a gente volta. Eu vou aproveitar, então vou fazer essa brincadeira aqui, ó. Vou fazer assim, aí daqui a pouco, quando o Léo voltar, ele já volta aqui no tamanho normal. O Carlos Filho fala assim, Léo, o próprio Trump declarou ser o responsável pela ordem de execução do general iraniano que negociava a paz, que é o general Soleimani. Esse caso do general Soleimani é muito interessante, porque o John Bolton, que era o falcão da guerra do governo Trump, queria a guerra contra o Irã. E o Trump, na verdade, ele teve que entregar um ato de extrema violência, que foi o assassinato do general Soleimani, mas ele não fez a guerra com o Irã. E, ao contrário, o Bolton saiu da administração Trump. Então, uma coisa relevante, Léo, voltando aqui à brincadeira, o Bolton, que era um ideólogo da guerra contra o Irã, saiu e hoje apoia o Biden, né? Um fato importante para as pessoas que prezam pela paz mundial, né? O George W. Bush apoia a candidatura Biden. A Condoleezza Rice apoia a candidatura Biden. O Colin Powell apoia a candidatura Biden. Porque o Trump é muito esquisitão, destrói os Estados Unidos. Mas a máquina de guerra dos Estados Unidos hoje... O Trump não destrói os Estados Unidos. O Trump não destrói os Estados Unidos. Essa conversa... A imagem, Léo. A gente olha para os Estados Unidos e vê um cara na presidência.
O Trump, ele assusta as pessoas, ele destrói a imagem dos Estados Unidos, mas ele não tá com esse apoio todo à toa. Ele tá com esse apoio não é por causa de uma mamadeira erótica ou de um kit gay, é por causa de um discurso que atende os interesses dos trabalhadores, né? Trazer empregos, a parte contestável do discurso, que eu acho que é uma hipocrisia muito grande, que é a parte de luta contra os imigrantes, que ele nem implementou, foi só um discurso político. Então, essa parte do discurso que atende os interesses dos trabalhadores é que levou o Trump à presidência da República, não é a parte esdrúxula. Agora, é claro, a imprensa mundial vai focar na forma como o Trump tropeçou, assim como Lula era perseguido no Brasil, assim como falavam da Dilma no Estocar o Vento. Eu volto a dizer, eu não sou necessariamente eleitor do Trump, porque eu não sou cidadão americano. Eu só estou trazendo aqui pontos que precisam ser considerados. Nós estamos falando em política mundial. Como que a política mundial nos afeta? Na forma como esses governantes interferem em outros países. Eu vejo o Trump com a menor capacidade e vontade de interferir no resto do mundo do que o eixo, que é o eixo do Obama, que é o eixo dos Clinton. Esse eixo aí, obviamente, é o eixo das guerras, é o eixo das máquinas de guerra, são acionistas de petroleiras. É muito melhor para o resto do mundo um governante que não esteja disposto a fazer guerras quentes, que não esteja disposto a invadir países, e o histórico do Trump nesse sentido é conversar. O Trump entrou na Coreia do Norte. Enquanto o Léo volta, eu queria aproveitar para agradecer de coração a Mariana Jacques, que fez essa ilustração aqui do Léo ao quadrado. Muito obrigado, Mariana Jacques. Eu falei que eu ia esperar a gente ter cresceu a audiência um pouquinho para mostrar. Eu queria agradecer de coração. Ela fez. Agora você está no ar nos dois, Léo. Ela fez essa ilustração, que eu achei uma ilustração muito interessante. Essa ilustração já fez parte já do meu mural, mas agora eu recebi ela em papel aqui, Léo. Então, hoje é um momento muito histórico, porque é o último Léo ao quadrado. E a Mariana mandou para mim, e ela mandou uma dedicatória, que ela falou: Estopa, uma forma de agradecer o seu trabalho de luta. Apenas continue, você traz reflexão. Um abraço forte a você, sua linda família, sua amiga virtual, Mariana Jacques. Eu sei que você recebeu, mandou para mim, recebeu escaneado, mandou para mim, mas eu tenho a original aqui, e queria agradecer muito a Mariana, e queria agradecer, obviamente, né, todas as pessoas que acompanharam o Léo ao quadrado até o dia de hoje. Mas vamos lá, vamos nessa. Não, porque ainda é o último do mês de outubro, né, que você está querendo dizer, né, Léo? É o último Léo ao quadrado, Léo. O Léo ao quadrado acaba agora, e o Léo Estopa agora vai para o The Dark Side of the News, o lado escuro das notícias, né, que é uma carreira no canal Leonardo Estopa, que é uma carreira que vai assustar muita gente e provavelmente não vai ser uma carreira muito bem-vinda pela comunidade do Brasil 247, mas mesmo assim eu convido, é um canal para os fortes. Não, eu vou dizer, você vai me convidar de vez em quando, Léo, para ir lá? Dá para fazer uma live com você? Dá, claro. Lá é um The Dark Side of the News. Eu vou preparar o ambiente de lives, assim, porque eu ainda não tenho esse ambiente de lives. Eu faço sozinho e o pessoal acostumou à noite com o chat participando. Mas eu devo fazer durante o dia, devo escolher o horário durante o dia para fazer essas entrevistas, e vou fazer com youtubers iniciantes, exatamente para criar essa ideia de incentivo para os youtubers iniciantes, para eles começarem a falar do lado progressista, para não ser preciso que eles caiam nas garras
ou do sensacionalismo, falando mentira de que o Bolsonaro cai amanhã, grande dia, Bolsonaro cai amanhã, o Flávio vai ser preso, e também para que eles não precisem apoiar o Bolsonaro, né? Vou tentar apoiar os youtubers progressistas para que eles caminhem nessa direção, na direção de alertar, de incentivar a politização do nosso povo. Eu volto a dizer, a saída desse problema não está nas eleições dos Estados Unidos. A saída do nosso problema está aqui, no Brasil, na politização do nosso povo. E, obviamente, na união das bases, né? Eu vou voltar a ser o Leonardo Estopa de 6 anos atrás, Léo. Ué, não era bom assim? Há 6 anos atrás, quando eu comecei, eu falava aquilo que ninguém queria ouvir, ninguém tinha coragem de ouvir. E, aos poucos, muitos modinhas começaram a entrar no ritmo, porque falar mal do Bolsonaro é muito fácil. O difícil era defender a Dilma 6 anos atrás, quando ela começou a ser atacada. Falar mal do Bolsonaro hoje é tranquilo. Nós temos Reinaldo Azevedo, Gabriel Prioli, todo mundo fala mal do Bolsonaro. Falar hoje de defesa do SUS é muito fácil. Eu quero ter coragem de falar há 6 anos atrás que tudo o que estava acontecendo era por causa do pré-sal. Eu quero ter coragem de 6 anos atrás aparecer e falar, são os Estados Unidos por trás da Lava Jato. Então hoje eu volto naquele estilo, que é o estilo no qual eu comecei, o The Dark Side of the News, o lado escuro das notícias, que é exatamente o estilo mais boicotado pelo YouTube, mais boicotado pelo sistema, e por isso que eu peço, ajudem compartilhando, porque o algoritmo não gosta de mim. Mas eu vou falar assim mesmo. Léo, olha aqui, o Douglas está dizendo, não, pode tirar isso aqui, Nil. O Nicolas acabou de me botar na live com outro login. Tira, pelo amor de Deus. Agora a gente tem o Nicolas agora de... O Nicolas é japonês, pessoal. Com essa máscara aí, ele não é japonês, ele é ninja. Tirar, cara. Só faltou o resto da roupa ninja para poder já fazer o programa... Um programa ninja na TV 247. Essa é uma das melhores duplas da internet. Então, jamais... não existe esse papo de fim, Léo. E aqui é o seguinte, tinha uma pessoa perguntando se a gente terá... Se a vitória do Biden... O Douglas diz o seguinte, olha, a vinda do Biden vai significar... Não, sobe isso, cara, pelo amor de Deus. Né, que a vinda do Biden vai significar Dória e Moro. E eu queria ler o comentário do Zeitgeist dizendo, Biden e Trump são apenas 2 lados do mesmo buraco negro do destruidor. Qualquer um vai continuar querendo sugar as almas brasileiras. De qualquer forma, aparentemente, Biden é anti-Bozo. O Zeitgeist fala isso aí que eu concordo, de certa forma, mas o discurso Biden anti-Bozo é só um discurso para conquista de votos, tá? No final das contas, o Bolsonaro não é propriedade do Trump. O Bolsonaro, a única relação do Bolsonaro e do Trump é só falar I love you e de vez em quando aparecer em fotos. O Bolsonaro é propriedade de banqueiros americanos que vão continuar governando o Bolsonaro, mesmo depois da eleição do Biden. E se com a eleição do Biden o Bolsonaro for substituído, ele vai ser substituído, mas não a política liberal do Bolsonaro e não o imperialismo que nós estamos vivendo. Eu volto a dizer, a eleição dos Estados Unidos não muda o destino do Brasil. A eleição dos Estados Unidos pode simplesmente maquiar o destino do Brasil. O que muda o destino do Brasil é a politização do nosso povo. A politização do nosso povo, ela depende desse pontapé inicial aí de fim do quebra dentro do campo progressista que o Lula deu, que o Lula sempre foi o pacifista. Essa aproximação entre Lula e Ciro é uma coisa muito importante. E agora o diálogo conjunto. O que é o diálogo conjunto? É essas pessoas aparecerem conversando juntas sobre a reconstrução. Porque no momento que um Ciro, um Lula, um Flávio Dino, um Haddad, eles aparecerem em lives, em salas, conversando sobre a reconstrução do Brasil, a gente começa a ter uma pacificação na base. As pessoas da base começam a se unir novamente. Então a gente para de ter briga de cirista com lulista e assim por diante. Então é assim que a gente reconstrói o Brasil. Não é discutindo igual assim, um bando de bobo de governador Valadares que colocou um outdoor em louvor ao Trump, como se fosse ter urna em governador Valadares para votar no Trump. Né? Isso é só palhaçada. Isso é de querer dizer como que as interferências internacionais podem acontecer, mas isso não define a política brasileira. Léo, Daniel Miranda está dizendo, como é possível um cara ser tão querido como o Léo Estopa? Sou fã demais. E aqui o Jefferson Almeida, Trump preocupa com os americanos, com empregos americanos e indústrias americanas. O Biden vai fazer o jogo sujo de atacar países e roubar riquezas. Léo, queria te agradecer Resumiu muito bem. Eu acho que esse é o resumo.
Exatamente. Bom, eu queria só mostrar uma análise do Flávio Dino antes de fechar. Eu ia fazer isso, mas quando caiu a conexão, eu vou compartilhar rapidinho aqui para que as pessoas olhem, confiram a fala do Dino. Né? Ele está dizendo: reaproximação entre Lula e Ciro é uma união civilizacional. O Dino sempre um cara muito construtivo, sempre do lado, né, da União Nacional, enfim, do desenvolvimento brasileiro também. E vou te agradecer muito, porque agora a gente vai ter um programa das mulheres aqui, Nazaré Cruz, Edna Sampaio, Kessia Silva e Eliette Paraguaçu, falando de mulheres nas eleições de 2020. Léo, eu tô só tirando férias, cara. Daqui 15 dias estamos de volta. Léo, boas férias. Por favor, não trabalhe nas férias. Eu tenho uma desconfiança que se você conseguir ficar esse período de férias sem trabalhar, seu cabelo volta a nascer. Não trabalhe nas férias. Descanse, curta com a família. E para a comunidade, eu queria dizer que eu continuo agora todos os dias às 22h30, 22h45 no canal Leonardo Estopa. Quem ainda não foi inscrito no Leonardo Estopa, se inscreva. E agora o canal Leonardo Estopa é o The Dark Side of the News, que é o lado escuro das notícias. É um canal para os fortes, eu vou falar coisas pesadas, mas alguém tem que fazer isso. Qual é o tema de hoje, Léo? Por enquanto eu não sei. Na hora eu decido o tema, porque eu vejo como a esquerda está tentando, ou até sem querer, está maquiando determinados assuntos, e eu vou e trago a parte que a esquerda não teve coragem de falar. É mais ou menos assim, todos os canais de esquerda estão falando a parte bonitinha da coisa. Eu chego lá e falo a parte pesada, a parte que dói. Por isso que eu falo o lado escuro, aquela parte que ninguém quer escutar, mas a gente só cresce se a gente falar sobre ela. Então, legal. O tema surge lá para as 8h30, 9h, assim, que aí eu vejo mais ou menos o que está acontecendo. Mas eu aguardo vocês às 22h45. Obrigado, Léo. Agradeço aqui a Cris também. Só que eu ainda trabalho amanhã, domingo, segunda, terça, quarta. Só saio depois da saída do Trump. O Trump perde a eleição na terça-feira, na quarta-feira eu casco fora. É mais ou menos. É isso, Léo. Obrigado a todos aí. Grande abraço. Valeu.